Irmãos e irmãs, hoje eu vou falar de um ser iluminado que desafiou as correntes do destino e rompeu as barreiras dos invisíveis. Falo de João Francisco dos Santos, o lendário Madame Satã. Sua jornada transcendeu as celas frias e aos olhares preconceituosos. Ele era mais que um homem. Ele era uma chama ardente que queimava contra a escuridão. LGBTQIA+, né, a Madame Satã é uma representatividade muito forte, né, uma luta, uma vencedora. Lá no Rio de Janeiro, né, eu tive o meu primeiro contato com a história de Madame Satã fazendo uma festa, um evento numa casa, num hostel, sobre a história da vida dela, né, e foi meu primeiro contato, eu super me emocionei, super achei ela maravilhosa. Eu conheci Madame Satã quando eu vinha aqui a passeio, vinha na lancha a passeio, e me apresentaram a ele, os primos, os amigos aqui, me apresentaram a Madame Satã. E eu já tomava uma cachaçinha danada e me juntei com ele dono de bar, ele fazia aquelas caipirinhas, aquelas misturas dele maluca lá, e a gente cozinhava muito bem, matava pato dos outros aqui, quem cozinhava era ele, a gente comia. E assim é que eu conheci o Madame Satã. Eu lembro que a minha mãe me falava, né, que se conheceram lá na Lapa, no Rio, né? Ela era muito novinha e parece até que ela, um dia, uma noite dessa aí, ele foi assim, um guardião, tipo um super-herói dela, né? Foi lá, como ele tinha já, assim, já era um homem adulto e tinha a facilidade, né, de defender-se, e defendeu ela lá. Não lembro direito se foi um assalto, se foi uma intercorrência lá. Tirou ela lá do, vamos botar como fala hoje, né, de um BO. Ele era um cara, assim, tranquilo, assim, adorava criança, entendeu? Sempre estava ali agradando a gente. Minha mãe era um pouco sistemática, ela nunca estava que aceitasse nada de ninguém, mas dele a gente podia aceitar. Uma bala, um doce, um bolo, até porque ele fazia muitas coisas gostosas, né? Entendeu? E a gente, passando um tempo, ela falava assim, ó, aí eu falava assim, foi a senhora que fez? Não fui eu não, foi Madame Satã. Aí eu, poxa, e assim, no início eu me assustei um pouquinho, a questão do nome, aquela coisa toda, mas depois ela me explicou a história toda, que realmente que ele vem de uma luta, né, desde lá do tempo lá do Rio, da Lapa, e por isso, porque ele não aceitava aquela perseguição, né? Que a gente vê até os dias de hoje, né? E eu já conhecia o Madame Satã como jornalista, eu era muito jovem, mas conhecia, e também através do diretor de teatro chamado Luiz Mendonça, um pernambucano, arretado, e que tinha feito parte do movimento de cultura popular no governo Miguel Arraes, em Recife. E depois teve que fugir da ditadura militar e se escondeu no Rio de Janeiro, e depois começou a fazer peças teatrais no Rio de Janeiro, e uma delas foi Lampião no Inferno, que teve o Madame Satã como um dos protagonistas. Não, chamava ele pelo nome mesmo, Satã, Madame. Não. Ele gostava, né? Madame Satã. Acho que ponente, né? Pode falar a verdade, eu nem sei o nome dele verdadeiro. Só conheci mesmo por Satã, agora o nome, não sei qual é. O lembro dele foi ele ensinando a minha mãe como expulsar uma visita indesejável. Que ele falou, quando chegar uma visita chata, você quer que você vá embora? Você vai no fogão, pega sal, bota na tampinha, liga o fogo, porque quando aquele sal começar a queimar, a pessoa vai ter uma comichão e vai embora logo. E era verdade mesmo, que meu pai também não gostava de visita não, ele já começava a ficar entediado, aí tá na hora do sal. Isso que eu lembro, né, que ele ensinou. Tchau, quiser, chega. O Madame Satã eu conhecia de nome, era uma lenda na noite no Rio de Janeiro, e
Mas eu não sabia mais dele, não sabia onde é que ele andava. Parece que ele estava preso, mas eu não tinha muita notícia. E um dia eu estava com os amigos num bar à noite, no Leblon, se não me engano, Lunas Bar. E aí, tá de conversa, apareceu uma figura com uma sacola cheia de livros. E quem era? Madame Satã. Madame Satã estava vendendo os livros dele, as autobiografias dele. E ficou oferecendo assim. Eu falei, Madame Satã, eu tenho maior admiração por você, agora tem uma coisa só que está entalada aqui que me chateia. É verdade que você matou o Geraldo Pereira? Aí ele virou para mim e falou, você quer saber mesmo? Quer saber mesmo? Eu falei, quero. Então compra o meu livro. Comprei, né? Eu fui fazer um sambinho, homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem daquela tal malandragem. Não existe mais. Nas praias selvagens da Ilha Grande, onde o mar guarda segredos ancestrais, Madame Satã encontrou seu refúgio. Na ilha, ele era mais que um ex-presidiário. Ele era um amigo, um cozinheiro de mão cheia, um pai amoroso para 6 crianças que ele adotou e para todas as crianças da ilha. As ondas o acolheram e a areia guardou seus passos. E hoje, ele faz parte da terra e do mar. Lá da Ilha Grande, a gente era pequenininho, né? Mas ouvia falar dele e do talento dele também na culinária, né? Entendeu? Não tenho muita certeza, mas eu creio que ele trabalhou lá no Elias Lins, que é um dos restaurantes da Pousada Mar da Tranquilidade, que é um dos primeiros restaurantes e hotéis, o hotel lá do Abraão. Depois veio essa expansão aí, né? Então, ele é uma pessoa importante, pessoa muito brincalhão, muito alegre. Ele era um cara maravilhoso, ele era um cara que se dava com todo mundo, amigo de todo mundo, entendeu? Muito educado, e não era de briga, não era de confusão. Quem fica falando essa aí que ele brigava, mas brigava lá no Rio, aqui não, aqui ele não brigava com ninguém não. Aqui todo mundo que morava no Rio, que tinha casas aqui, pedia a ele para tomar conta da casa, para zelar pela casa. Uma vez eu levei uma surra de vassoura ali no bar do Madame Satã, ali no Maurício. Porque me chamaram, Madame Satã não estava, me chamaram para fazer um pato, cozinhar um pato, que eu só adoro cozinha também. E eu fui lá cozinhar o pato. Aí estou fazendo o pato, todo mundo bebendo, conversando, daqui a pouco sai um para um lado, outro para o outro, outro para o outro, eu estou na cozinha, intertido, fazendo o pato. Aí vem a dona Guiomar com a vassoura na mão, o pato foi roubado dela e eu não sabia. Aí quem pagou o pato fui eu que fui para fazer o pato. Olha, a mulher morreu com raiva de mim por causa do pato dela. E não fui eu que roubei o pato. Mas de vez em quando ele vinha com umas frases que derrubava todo mundo. Brigar pra quê? Vai brigar com quem? Por quê? Vai embora pra casa. Vambora, vamos tomar uma rosinha ali. Madame Satã não se contentava com a monotonia. Ele dançava nas festas juninas, cantava nos sambas e pintava com as cores da vida. Cartola, o grande mestre Cartola, o visitava naquela ilha remota e juntos teciam sonhos naquelas noites estreladas. As tintas escorriam de seus dedos, criando quadros invisíveis de resistência e de amor. Bate outra vez com esperanças do meu coração, pois já vai terminando o verão. Onde ele chegava, ele dançava, ele brincava. Tinha o carnaval aqui, era tocado pelos presos. Os presos é que faziam o carnaval, eles é que tinham a banda deles e que tocavam. A Madame Satã era o astro,
era o chefe da brincadeira, né? Porque ele vinha todo de baiana e o pessoal adorava aquelas farras dele, aquelas coisas dele. O carnaval se soltava. Era muito alegre. Naquele clube ali ele se acabava. Desde que eu cheguei na ilha, eu vi Madame Satã como uma visibilidade, né? Depois do carnaval que a gente teve aqui, que tivemos um evento sobre, né, o bloco de carnaval, aí eu vi que em muitos lugares que eu passei, né, as pessoas comentavam: você esteve na festa de carnaval de Madame Satã, ela já esteve aqui na ilha, morou aqui, não sei o quê. E eu vejo que é uma lembrança que ainda continua viva, né, uma lembrança, uma pessoa que permanece viva entre as ruas da Vila do Abraão. Ela abriu sim um caminho muito maravilhoso da nossa luta, né, das nossas conquistas. Ela colocou a cara dela tapa, né, literalmente, em vários ramos diferentes, né, das nossas lutas. E isso sim fez alcançar, né, repercutir e abranger novas consciências, novas mentalidades. Infelizmente não alcançamos ainda lá, né, tudo que a gente quer, mas com certeza a gente está chegando lá e ela é uma das pessoas que estão fazendo a gente chegar lá. No leito do hospital, ele enfrentou o câncer. E com a mesma bravura que ele enfrentou a vida. Aí um dia, eu estava aqui em Angra, ia fazer uma matéria, uma reportagem sobre o hospital. Que estava com dificuldades e tal, e eu fui fazer essa matéria. Ao passar pela enfermaria, eu avistei o Madame Satã, identifiquei que era o Madame Satã, e fui falar com ele. Mas como você está? Ele disse: não, eu estou muito mal aqui, entendeu? Eu estou pedindo para me levar para o Rio, porque eu já falei para todo mundo aqui que eu sou famoso. Eu uso essa frase: eu sou famoso, mas ninguém acredita que eu sou famoso aqui. Aí eu falei para o diretor do hospital: esse cara é conhecido, entendeu? É o famoso Madame Satã, entendeu? E aí o diretor do hospital logo botou ele no Jorge Elias Miguel, colocou ele logo no quarto particular, por conta da Irmandade. E o Madame Satã me pediu para chamar duas pessoas, Norma Bengel e o Jaguar. Eu não conhecia nenhum dos dois. Sabia quem era, claro. Né? Jaguar, grande cantor do Santo Pasquim, a Norma Bengel, grande atriz brasileira. E então, primeiro eu publiquei uma nota no Globo. Acho que foi no ano de 76 ou 77, não lembro bem. Aí a pesquisa vai dizer que data é. Aí o Madame Satã, eu coloquei a nota e liguei para o Pasquim. Me atendeu a Nelma, famosa secretária do Pasquim, e a Nelma então entrou em contato com o Jaguar, e aí, enfim. E aí a Nelma no dia seguinte falou comigo que eles estavam querendo contratar uma ambulância para fazer a transferência do Madame Satã, que eles já tinham conseguido uma vaga no Hospital da Lagoa, um hospital público e federal de muita qualidade na época, então que lá seria o lugar para internar o Madame Satã. Bom, aí eu disse: olha, eu consigo aqui gratuitamente uma ambulância do INPS na época. E aí a gente conseguiu a ambulância, e o Jaguar e o Machadão vieram para cá de ônibus, acho que nenhum dos dois se dirigia, vieram para a Angra de ônibus. Então aí a gente organizou para que o Madame Satã fosse para o Rio de Janeiro, e acompanhado pelo Jaguar e pelo advogado, que era conhecido por todos nós por Machadão. Como isso levou umas 3, 4 horas para organizar, tinha, claro, um fã-clube do Pasquim em Angra dos Reis, como tinha no Brasil inteiro, e alguns membros desse fã-clube, fomos todos para um bar, que não existe mais em Angra dos Reis hoje, e aí a gente almoçou nesse bar. E, é claro, encheu a cara de cachaça. O Jaguar ficou completamente pobre, o Machadão também.
E aí, quando chegamos no hospital, tiramos uma foto histórica que está até hoje circulando por aí, de vez em quando ela aparece na internet. E o título, essa foto foi publicada depois no Pasquim, e o título era O Resgate de Madame Satã. Então, o Madame Satã tinha dado uma entrevista fantástica no Pasquim, então, de muito sucesso, então por isso que essa ligação do Jaguar com o Madame Satã. Bom, o Jaguar foi colocado com Madame Satã numa maca e tinha uma outra maca do outro lado. O Jaguar foi deitado nessa outra maca completamente como alcoólico. E o Machadão, segundo me contou o motorista depois, ele foi no banco da frente, não levou 3 minutos, ele já estava dormindo, entendeu? Roncando, completamente bêbado também do lado. Bom, eles foram lá para o Hospital da Lagoa, e 1 mês e pouco depois, não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas aí o Madame Satã morreu. E houve uma certa indignação da turma do Pasquim, porque algumas pessoas, para ganhar dinheiro, claro, já estavam inventando o último baile da Madame Satã, e tal, coisas que se faz para ganhar dinheiro até hoje em cima da desgraça alheia. Enfim, anos depois, já fiquei com uma relação muito próxima do Jaguar, que eu era jornalista do Globo, mas aí eu comecei a escrever no Pasquim também, uma relação muito próxima. Passado 2 décadas depois, ou nem tanto, não, foi uma década depois, eu virei dono do Pasquim e até hoje o arquivo todo do Pasquim é da minha responsabilidade. A Ilha Grande canta até hoje para Madame Satã. Se é negro, vamos respeitar. E assim, a sua memória ecoa como um samba eterno. Madame Satã é aquilo que eu já falei, né? Aquele cara maravilhoso, aquele cara bacana. Tenho orgulho de ter sido amigo dele. Para mim, eu resumo em uma palavra: representatividade. Madame Satã, teu nome na ilha faz ecoar. As noites da Lapa te fez brilhar. Se é negro, vamos respeitar.